Meus queridos irmãos, graça e paz. Estamos juntos aqui mais uma vez para realizarmos este culto, este devocional, com muita alegria para todos os irmãos da nossa querida igreja congregacional em São José da Mata. Antes, deixe-me dizer a todos vocês que esses próximos dias continuaremos com aquele texto pela manhã, a saudação a todos, e no final do dia também uma mensagem assim para todos os irmãos. Sendo que na quarta, como hoje, e domingo, nós teremos aí o culto. Só que domingo, um tempo maior, e teremos algumas novidades aí no culto de domingo. Então, vamos juntos, nesta noite, celebrar a Deus, adorar a Deus e meditar na sua santa palavra. Vamos então ouvir uma canção muito bonita, muito profunda, para o nosso coração nesta noite. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Queridos, depois desta canção
maravilhosa que edifica a nossa alma, o nosso coração. Quero convidar você aí na sua casa para nós juntos estarmos orando, pedindo a Deus que continue nos abençoando, abençoando esta nação, abençoando o mundo, abençoando os nossos missionários, abençoando todas as famílias da terra. Vamos orar. Deus amado, nós queremos nesse momento colocar nas tuas mãos todas as famílias da nossa igreja, todas as famílias desse país. Queremos colocar nas tuas mãos, Senhor amado, este mundo. Pedimos a Ti que Tu possas estar continuando a nos guardar. Confiamos em Ti que tudo isso irá passar e nós, Senhor, estaremos novamente juntos no dia a dia, servindo ao Teu nome, todos nós nos reencontrando. Queremos que o Senhor conforte aqueles que estão enlutados, abençoe aqueles que estão enfermos. Ó Deus amado, e cuida de nós, pois nós te louvamos e te adoramos. Te pedimos que o Senhor abençoe os nossos missionários, as suas famílias, que o Senhor guarde cada um deles e abençoe também a nossa igreja, os nossos irmãos, os nossos queridos irmãos, que o Senhor possa estar guardando e abençoando todos os nossos familiares, em nome do Senhor Jesus e toda a população de Campina Grande, hoje e sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos trazer a palavra de Deus mais uma vez, né? E eu quero convidar você aí para abrir no Salmo de número 40. Salmo de número 40, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. São 17 versículos na realidade o Salmo, mas nós vamos nos deter nestes 5 versículos para nossa meditação nesta noite e toda a sua família aí na sua casa. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Versículo 5. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém. Meus queridos, o livro dos Salmos, né, o Saltério, durante todos esses séculos de história da igreja, sempre tem sido, né, uma grande bênção para o povo de Deus. O livro dos Salmos, com os seus 150 cantos, trazem para nós inúmeros ensinos, inúmeras orientações, né? Salmos de vários estilos, salmos de vários autores. E nesse aqui, o 40, nós temos uma mensagem maravilhosa trazida por Davi, autor de grande número aí dos salmos que nós temos na palavra de Deus. Eu e você, e de uma maneira geral, nós temos o hábito de, em cada salmo, né, às vezes separarmos aquele versículo que mais nos chama a atenção. Assim é o Salmo 23, versículo 1, assim é o Salmo 125, versículo 1, assim é o Salmo 37, versículo 5. Então, isso é uma prática comum, às vezes, entre nós, destacarmos um versículo dentro do Salmo. Mas precisamos dizer que um Salmo, ele tem todo um contexto também. Esse versículo aí, de repente, que a gente seleciona, ele está dentro de um contexto. E é justamente esse contexto que vai trazer a riqueza do Salmo, que vai mostrar quantas outras coisas existem no Salmo, muito mais do que um versículo que às vezes assim a gente seleciona. O Salmo 40, o mais conhecido, é o versículo 1, não é? Mas eu quero partir do 5. E o versículo 5, ele vai dizer: são muitas, Senhor Deus, as maravilhas que tens operado. Então, esse versículo 5 vem mostrar que Deus é um Deus que tem uma atuação multiforme. São muitas as maravilhas que Ele tem operado. São muitas as formas que Ele tem atuado. Agora, melhor do que pegar esse texto, né, e fazermos um isolamento dele, é descobrirmos que no próprio Salmo,
nós temos estas maravilhas. No próprio Salmo nós temos declaradas estas maravilhas que o Senhor tem operado. E isso enriquece o texto, enriquece o nosso entendimento, enriquece a nossa confiança ainda mais na palavra de Deus, que mostra que os versículos não estão ali soltos no ar. Eles estão todos conectados uns com os outros. Então, quais são essas maravilhas que Deus tem operado para conosco? Quais são essas maravilhas que Deus tem operado com a sua família, com a minha família, com as famílias, né? De uma maneira geral, o povo de Deus espalhado por toda a terra. Veja o versículo 1. Ali no versículo 1 nós temos, né, o texto que é o mais conhecido. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A primeira maravilha que Deus tem operado, meus irmãos, é que Ele é o Deus que nos socorre nos tempos de tribulação. Eu falei semana passada, né, no domingo, aliás, que existe o dia da angústia, é um dia difícil. E existe também o dia da tribulação, é um dia difícil, né? O autor aqui passou por ele. Ele está clamando por socorro. Ele está pedindo a Deus a sua intervenção porque alguma coisa trouxe infortúnio para ele. E na hora da tribulação, na hora da dificuldade, há uma série de reações, né? Uns desistem, outros blasfemam, outros procuram colocar a culpa em alguém, outros criticam, mas outros esperam em Deus. Foi o que ele fez. Esperei confiantemente pelo Senhor. A dificuldade que ele passava era grande, a tribulação era grande, mas ele decide esperar. Esperar em Deus. E que coisa maravilhosa, meus amados, é nós esperarmos em Deus, confiarmos em Deus na hora da dificuldade, na hora da tribulação. Porque o texto diz que Deus não o desamparou. O texto diz que Deus não o deixou. O texto diz que Deus se inclinou para ele e o ouviu quando ele clamou por socorro. Então, na hora da sua dificuldade, da sua aflição, saiba que o Senhor também está se inclinando para mim e para você, ouvindo o nosso clamor e nos salvando e nos dando vitória sobre o dia da tribulação, sobre o dia da dificuldade. Não é uma maravilha? Veja que o versículo 5 está certo. Muitas são as maravilhas que o Senhor tem operado para conosco. E a primeira delas é essa. Ele é o Deus que nos socorre nos tempos de tribulação. Indo para o versículo 2, nós vamos ver outro texto maravilhoso, que diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Segunda maravilha que Deus tem operado para conosco. Ele é o Deus que refez a história da nossa vida. Como assim, pastor? Vejam que aqui no versículo 2 é uma linguagem figurada de uma realidade, de fato, que ele estava vivendo, mas a linguagem figurada aqui é muito forte. Vejam as expressões: poço, perdição, lama. É uma situação difícil. É uma linguagem que indica, né, um momento aí de grande dificuldade vivida pelo salmista. Poço, perdição, lama. Eu e você vivíamos uma situação espiritual muito difícil. Vivíamos afundados na lama do pecado. Vivíamos presos pelos nossos delitos e pecados. Esta era a nossa realidade. Era um poço de perdição. Eu estava perdido. Nós estávamos perdidos nesse grande poço de perdição, nessa verdadeira lama que nos conduzia cada vez mais para distante do Senhor. Mas, assim como Deus tirou o autor dessa situação, porque ele diz na parte B que o Senhor o tirou e colocou os seus pés sobre uma rocha. Veja que linguagem maravilhosa também aí, figurada. Para quem estava afundando na lama, Deus agora tira, issa, né? E coloca os pés dele em um lugar firme, firmado em uma rocha. Foi assim que ele também fez comigo. Foi assim que ele também fez contigo. Deus refez a nossa história. Deus refez a nossa trajetória.
Deus fez na minha e na sua vida tudo novo. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram e tudo se tornou novo. Agora eu e você não estamos mais no poço de perdição, nem afundados na lama. Agora os nossos pés estão firmados na rocha. E como todos dizem, né? E a rocha da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Então o versículo 5 está certo. Ele não está isolado, está dentro de um contexto. São muitas, Senhor, as maravilhas que tens operado para conosco. Eu já disse a primeira. Ele é o Deus que nos socorre no tempo de tribulação, versículo 1. Ele é o Deus que refez a história da nossa vida, versículo 2. E a terceira, diz o verso 3, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor, bendito seja o seu nome. A terceira maravilha que Deus fez na nossa vida, meus irmãos, é que Ele é o Deus que nos deu a verdadeira alegria de viver. Veja, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. É claro que nessa vida nós choramos, que nessa vida nós sofremos, que nessa vida nós nos afligimos. É claro que o que estamos vivendo tem trazido aflição e preocupação a toda a humanidade, isso é fato. Não somos aqui super crentes e dizer que isso não tem nos atingido do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, tem nos atingido sim, mas a alegria de servir a Deus, a alegria de pertencer a Deus, jamais nós iremos perder. O cântico saindo dos nossos lábios, em louvor a Deus, nos dando a verdadeira alegria, nos dando o verdadeiro sentido da vida. Como diz o Salmo 116, na tua presença há plenitude de alegria. Nós não somos máquinas, não somos robôs, sofremos de fato com tudo isso, mas nada vai tirar a alegria do nosso coração de pertencer a Deus, de servir a Deus com alegria, de saber que este Deus, Ele tem operado muitas maravilhas para conosco. Por isso que ele diz no verso 4, então, olha, bem-aventurado quem teme ao Senhor, bem-aventurado aquele que serve ao Senhor, bem-aventurado aquele que põe a sua confiança no Senhor. E aí sim, chegamos no versículo 5, que está aí, envolvido no contexto, e o salmista diz, é verdade, Deus tem feito muitas maravilhas para conosco. Ele é um Deus que age de maneira multiforme. São tantas que eu nem consigo enumerar. Ele coloca aqui, pelo menos essas três. E que eu e você saibamos que Deus sim tem operado muitas maravilhas para conosco. Ele é o Deus que nos socorre no tempo de tribulação, versículo 1. Ele é o Deus que refez a história da nossa vida, versículo 2. Ele é o Deus que nos deu a verdadeira alegria e o verdadeiro sentido de viver, versículo 3. Por isso, bem-aventurados os que confiam no Senhor, verso 4. E o 5, a grande constatação. Por isso eu posso dizer, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado para conosco, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, meus amados? Louvado seja o Senhor por isso. Então, nós queremos, nesta hora, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. O Gabriel está aí fazendo essa edição. Que Deus abençoe a vida dele, abençoe a toda a nossa igreja. E você vai ficar aí com mais uma canção para a edificação da minha, da sua, das nossas vidas. E em breve nos veremos, fisicamente também, em nome do Senhor Jesus. São muitas, Senhor, as maravilhas que tens operado para conosco. Um grande abraço, até domingo, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém.
já não cabe mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar passou a acalmar e que eu sei